Olá, este é o Festival Delas, O que é que a Cabocla tem? Um projeto contemplado pelo edital de número 32/2021, Seja o Céu, Codec, segunda edição Pacaás Novos, para difusão de festivais, mostras e feiras artístico-culturais. Prêmio de produção artístico-cultural para transmissões ao vivo gravadas da Lei Federal 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc. O que é que a cabocla tem? Tem luta e tem identidade. Seringueira, ribeirinha, indígena, negra. Cabocla é mulher de verdade. Mulher amazônida, cabocla do norte, é chama que não apaga, de cabeça e corpo forte. O que é que a cabocla tem? Tem sabor, tem tempero curador, tem jeito, tem dança, tem chamego, na labuta diária bota amor. O que é que a cabocla tem? Tem luta e tem identidade. Seringueira, ribeirinha, indígena, negra. Cabocla é mulher de verdade. O que é que a cabocla tem? Tem sabor, tem tempero curador, tem jeito, tem dança, tem chamego, na labuta diária bota amor. O que é que a cabocla tem? Tem luta e tem identidade. Seringueira, ribeirinha, indígena, negra. Cabocla é mulher de verdade. Se tu não sabe, escuta, ela vai ensinar como dança o boi bumbá, como mexe o tucupi, como pesca e trata o peixe, cuida dos filhos, do trabalho e da casa, tudo sozinha com persistência, supera todo tipo de violência, todo tipo de opressão. O dia a dia da cabocla é revolução. Ela é mulher protagonista, que pouco a pouco conquista e comemora em festa seu espaço na floresta. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao último episódio do Festival Delas. Este projeto, além da realização de um sonho, é também a semente de algo maior. Um reconhecimento da luta e resistência de tantas mulheres amazônicas que precisam ser reconhecidas e honradas. O Festival Delas se junta ao coro das vozes de quem foi silenciada, fazendo ecoar o nosso manifesto de resistência. Nosso corpo é político. Nossa voz firma o nosso território. Nossa história é raiz. Nosso movimento é um grito para dizer que estamos aqui e não estamos sozinhas. E nenhum tipo de opressão vai nos impedir de conquistar nossos espaços e de chegar onde quisermos. Eu quero agradecer aqui a Laís, que interpretou lindamente a música tema do nosso festival, música composta pela cantora Carol Aguiar, e que fala muito sobre essas mulheridades que a gente quer representar aqui. O meu suspiro foi um suspiro de alívio e felicidade por nós conseguirmos trazer para esse palco, Laís, mulheres como você, que representam a nossa cultura e que principalmente representam a nossa força. Muito obrigada, eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente nesse episódio. Eu estou mais feliz ainda, é uma música muito forte, que emociona e impacta todo mundo. Se você escutar bem, fechar os olhos, você viaja longe. Você consegue se identificar nessa letra, Laís? Com certeza, até por causa das minhas raízes. E você, essa mulher forte, essa mulher da arte, que usa, inclusive, a sua arte como resistência, empreende nesse sentido também. Fala um pouco para a gente dessa vivência.
Bom, não só eu, como mulher na área como cantora, como empresária, a gente é uma luta realmente diária para conquistar nosso espaço, de conquistar respeito, principalmente. É bem difícil, mas a gente tem força, tem garra e a gente não desiste. Isso é maravilhoso. E a gente estava falando ainda há pouco nos bastidores da importância da gente ter uma rede de apoio. E você tem esses músicos sempre presentes, te acompanhando. Eu acompanho tua trajetória, então posso falar com propriedade que você sempre pode contar com eles, te dando esse suporte aí. Você também faz esse discurso nas suas falas, então apresenta os teus companheiros para a gente. Com certeza, são músicos maravilhosos, são considerados irmãos para mim, que é o Rodolfo, na percussão, bateria, ótimo baterista, e o Daniel, no violão, um dos melhores músicos violonistas aí do Porto Velho, viu? Coisa no boa. Brasil inteiro. Lá. Delícia! Vamos trabalhar com quem a gente admira, né? Sim. Dani e Rodolfinho, sejam muito bem-vindos ao palco do Festival Delas. Rodolfinho, que integra a nossa equipe técnica também, está fazendo excelente trabalho. Obrigada. Inclusive, a gente vai estender esse discurso daqui a pouco, falando um pouco mais sobre a importância desse trabalho em parceria. A gente não está aqui para brigar, a gente está aqui para conquistar o nosso espaço, para ter o nosso lugar de voz, nossa vez, mas também para trabalhar juntos, né, Laís? E eu sei que você preparou um repertório lindo e emocionante para a gente, porque enquanto você passava o som, a gente já se emocionava ali nos bastidores. Então, por favor, traga mais uma música para a gente. Com certeza. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Este é o 5º e último episódio do Festival Delas, que pretende celebrar as mulheres do passado e do presente, que fizeram e fazem a Amazônia feminina, suas lutas, suas histórias e seus legados. Neste 5º episódio, propomos falar da mulher amazônica na contemporaneidade, de traçar as múltiplas estradas identitárias que desembocam na pluralidade amazônica, as feminilidades amazônicas e sua contribuição para a cultura. Hoje, nossas convidadas são Rosângela Hilário, pós-doutora e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo,
Possui licenciatura em Letras, graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes e mestrado em Educação em Políticas Públicas. Membra da Academia Rondoniense de Letras, Ciências e Artes. Atualmente é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Rondônia, a única diretora da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas da Região Norte. Teremos ainda a venezuelana Tânia Pacheco, formada em Recursos Humanos, com certificação em Programação Neurolinguística. No Brasil, começou como vendedora de comidas típicas venezuelanas e assim foi conquistando seu espaço. Educadora social, contratada pelo Instituto Caritas do Brasil no projeto chamado Orinoco, que acolhe imigrantes venezuelanos, indígenas guaraus e pessoas em situação de rua. A artista, atriz e transformista Renata Evans também estará com a gente nesse palco. Ela iniciou sua carreira nos anos 80, após o alistamento no Exército Brasileiro. Realizou performances dublando grandes atrizes e cantoras inesquecíveis da história da música popular brasileira. Morou na Itália por 23 anos e possui uma experiência enorme com o movimento LGBT italiano. E ficou em cartaz no Teatro Colosseu, em Odore della Vita. Certo? Teremos ainda a empresária Thaís Arruda, jornalista, especialista em jornalismo social pela PUC São Paulo, que atuou por 10 anos como comunicadora, até entender sua identidade. Compreensão que veio a partir da dor e reconhecimento dos cabelos naturais. Hoje é empresária com sede em Porto Velho e filial na capital paulista. Eu quero convidar essas grandes mulheres para preencher esse espaço aqui no palco do nosso festival delas, por favor. Thaísa, professora Rosângela Hilário, cadê a Renata? Cadê a Tânia? Ocupem seus devidos lugares. Que honra poder encerrar essa temporada do nosso festival delas com vocês aqui hoje, com um tema tão importante, que é essa pluralidade, essas mulheridades da nossa Amazônia contemporânea. E professora, falar da mulher contemporânea é ampliar o nosso olhar para essas mulheridades, né? Quem são elas? Eu penso, Emily, que é mais do que ampliar, é reconhecer que todas as existências cabem dentro dessa esfera que é o mundo. Então, assim, elas são as mulheres trans, elas são as mulheres negras, elas são as mulheres indígenas, elas são as mulheres que não querem ser categorizadas em categoria nenhuma, elas são as mulheres seringueiras, as mulheres dondocas, por que não? Porque pode, desde que você escolha isso para a sua vida. Mulheridade, eu penso que seja isso. É você escolher qual a existência que vai ser boa para você e vai te fazer feliz. E as outras pessoas precisam aceitar isso. Porque também não acho bonito essa coisa de mas ela não luta pela causa disso. Não. As pessoas precisam escolher. E, para escolher, elas precisam ter acesso àquilo que nós conversamos já, nos bastidores e todas as vezes que nós nos encontramos. O tripé, né, do empoderamento. Autoestima exacerbada, né, conhecimento para criar argumentos e independência financeira. Com esse tripé, as mulheridades serão aceitas, porque elas não vão ficar menor para caber em espaço nenhuma. Mulheridade é isso. E quando a gente fala dessas mulheridades e a gente fala da contemporaneidade amazônica, a gente passa por quem está chegando aqui no nosso ambiente. E a Tânia, que é venezuelana, fez essa chegada, né? Fez esse trânsito. Você compõe essa nossa Amazônia feminina e é muito bem-vinda. Você é parte integrante disso tudo. E eu quero que você fale um pouquinho sobre essa tua vinda da Venezuela para cá. Que motivos te trouxeram? Ok. Comparto com a professora que as mulheres somos únicas. E a importância que tem a autoestima. Porque se você tem a autoestima muito bem, podem falar o que queiram as demais pessoas, mas você sabe quem é, você sabe sua essência, e isso foi uma das coisas, não? Que venceu esse medo que eu tive quando estava ainda em Venezuela, e já as coisas não estavam
ficando bem e me atrevi com minha família a tomar a decisão de sou uma mulher valiente e todos os desafios que pueda apresentar-me em caminho de ida a qualquer lugar, tenho a capacidade de vencerlos. E eu acho que isso é uma das coisas que, na atualidade, essa mulher contemporânea vence esses medos. Se dá medo, igual para adelante vou. Presente sempre, confiando em Deus. E desde Venezuela, cheguei a Brasil. Um desafio grande para mim, sigue sendo um pouco, sin embargo, me atrevo aqui a falar português, porque, como falava a professora, a vezes etiquetam da idade. Sou uma mulher de 58 anos, e qualquer pudiera dizer, já você não tem idade para estar inventando coisas, mas eu tenho idade hasta que tenha a fortaleza, tenga la interesa y tenga las ganas de hacer cosas maravillosas por mí y por las personas que pueda yo hacerle el bien. Tânia, a gente falou muito ao longo desses episódios sobre não precisar se diminuir para caber nos espaços. Você não precisa mudar a tua linguagem. Isso não vai te fazer menos mulher amazônica. O que te fez uma mulher amazônica foi esse trânsito que acontece, faz parte do desenvolvimento. A gente falou muito aqui, inclusive, se não me engano, no episódio indígena, sobre a mulher em movimento. A gente está nesse processo, e esse processo te trouxe até nós, junto com várias irmãs que você trouxe junto nessa caminhada, representando todas elas. Você está aqui no nosso palco hoje, então você pode vir com tudo que você tem para nos agregar, que a gente quer te receber desse jeitinho. E eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa tua vinda. Teve um movimento político que te fez vir para cá? Conta para a gente. Difícil, por supuesto, sim. Pero como falava, com muitas ganas, cheguei aqui a Brasil, senti o acolhimento. Primeiro estive em Peru, allá as coisas não são assim. A cultura peruana é muito diferente a la de aqui. Como falava com uma amiga, aqui eu senti que estava em casa. E as mulheres e os venezolanos, depois que cruzamos a fronteira, qualquer fronteira do mundo, sentimos que estamos salvos, porque as coisas em Venezuela não estão bem. Então, as mulheres que cruzavam a fronteira, uma vez que eu comecei a olhar, que já eu tinha um pouco mais de estabilidade aqui, comecei a ver que sua parte emocional estava abalada. E isso me preocupou, porque, bem, se você tem a parte emocional abalada, dificilmente pode sair adelante. E convidei a um grupo de mulheres venezolanas a fazer algo por nós outras. E que melhor que nossa cultura culinária. Comenzamos en el mercado cultural, en la feria del Tacacá, en una barraca, a mostrar nuestra cultura culinaria. De allí fuimos incorporando poco a poco otras mujeres, y allí me di a conocer. Soy voluntaria en Cáritas desde que llegué aquí, porque siento que es una manera de yo retribuir todo lo que Brasil está dándome a mí, a mi familia y a todos los migrantes venezolanos. Entonces, en ese caminar en Cáritas, salió una vaga y yo concursé. Ahora soy educadora social, estoy trabajando con los migrantes venezolanos, con los guaraos, con los moradores de rua. ¿Qué decir? Bueno, que yo siento mucha emoción al estar aquí. El proyecto donde estoy trabajando, este proyecto se llama Orinoco, y el Orinoco es el río más grande que tiene Venezuela. Las cosas no son casuales. Entonces, Orinoco son aguas que atraviesan las fronteras. Y Tania es una mujer que atravesó las fronteras, y que agradezco a Brasil y a todos ustedes que me den la oportunidad de estar aquí.
contando um pouco minha história. Nós quem agradecemos, Tânia. Até me emocionei aqui, porque é isso, né? A gente está falando desse caminhar, né? E não é coincidência, como você falou sobre o Rio, enfim, fez pensar aqui, tirou até um pouco do prumo, mas eu te agradeço por compartilhar essa tua história, por nos permitir entender um pouco mais, inclusive como fazer esse acolhimento, como entrar com você nesse movimento de mulheres e fortalecer essa pluralidade amazônica que é tão incrível, que é tão encantadora e que traz a Renata, que é uma artista pioneira no nosso estado, sobretudo na causa GLBTQIA+. Hoje, mulher contemporânea, aqui nessa discussão tão importante. Como é ver as lutas que você travou no passado e que ainda segue trazendo aqui no presente? Meu diretor falou, falei errado a sigla, meu diretor. Vou corrigir aqui. LGBTQIA+. Estava aqui tomada pela emoção, me atrapalhei na sigla, mas é isso. Conta pra gente, porque esse teu trabalho não começou de ontem, não começou de anteontem, é de muito mais tempo, né? Fala pra gente, Renata. Deixa eu respirar primeiro, que até me emocionei aqui com a... Te entendo. Né, com a minha contemporânea aqui, estrangeira. E, olha, é muito difícil, né? Hoje nós estamos no... avançou a questão LGBT, né? LGBTQIA+, daqui a pouco está o abecedário todo. Mas, no tempo que eu caí nos anos 80, ainda não existia essa questão de políticas públicas, né, de luta de trans, era um conhecimento, né? Eu comecei aqui, eu vim para cá quando era território, estava passando a ser estado, né? Eu fui praticamente tirada fora da minha família por preconceito, né? E vim para cá, né? Vim morar com um tio meu. Um tempo assim, me emociono muito porque foi uma trajetória muito difícil, uma adolescência muito difícil, né? Eu já tinha esse lado aflorado feminino e vim morar aqui em Porto Velho e vim morar com um tio meu que, por sinal, era gay. Mas eu senti um próprio preconceito dele como tio, mas eu, depois de amadurecimento, eu vim entender, porque naquele período dos anos 80, era muito preconceito. E eu queria ser travesti, né? Então, eu acho que por esse medo dele sentir o preconceito ainda mais de travesti, porque ele não era travesti, ele queria que eu não fosse travesti. Então, assim, eu peguei, saí da residência dele e fui viver minha vida estudando, trabalhando durante o dia como doméstica, né? E eu sempre tive, assim, o lado artístico muito aflorado, né? E daí eu conheci um companheiro meu que foi por 5 anos, que era um mecânico hidráulico, que veio trabalhar no garimpo aqui e me levou para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro foi a minha liberdade, né? Porque aí eu fui traçando meus caminhos, né, com muita luta, porque nos anos 80 era difícil, né? Não tinha essa questão de LGBT, nada. Eu sou do tempo que passou a ser GLS, gay, lésbico, simpatizante, não tinha todas essas siglas, né? Então, assim, eram momentos difíceis, né? Então, assim, eu transitei pelas melhores boates do Rio de Janeiro e caí no Teatro Brigitte Blair, que era um teatro de revista, né? E dali eu conheci pessoas ilustres que tinham passado pela Globo, mas não tinham obtido muito, né, sucesso. Eu conheci o Tio Macalé, do Teatro Brigitte Blair, pessoas que faziam humor, né? Faziam teatro de revista. Então, para mim foi uma escola, um período muito grande, né? Eu tentei fazer um curso de teatro lá no Rio, que era com o Fernando Reschke, mas aí, como eu não podia pagar, não consegui concluir, mas aí eu fui à frente e, olhando pelas coxinhas do teatro, eu aprendi muita coisa. Eu não fazia plateia, eu só encenava a cena de dublagem. Aí eu fui aprendendo a fazer plateia, tirando esse meu medo do microfone. Eu não sabia nem andar de salto alto direito, que nem a Julia Robbins, mas agora eu sei andar. E então fui começando a crescer, né? E daí depois eu conheci uma pessoa que me levou para a Itália, e eu vivi 23 anos na Itália, enfrentei muito preconceito também, porque lá você pensa que o italiano tem uma mentalidade boa, mas não tem, porque a província da Itália tem muito preconceito também, né? E a gente era um fenômeno, a gente era bonita, no tempo eu era nova, mais bonita, né? Continua linda. Eu era uma uva, hoje eu sou um abacaxi. Mas, então, assim, a gente, né, tinha essa coisa, assim, eu conheci um policial que no tempo vago ele era ilusionista. Aí eu passei a ser assistente de mágico. Olha que maravilhoso. E aprendi todos os truques, né? Me cerrava no meio,
me enterrava as espadas, e assim eu saí de lá de dentro linda. E assim foi a minha vida. E depois eu escolhi Porto Velho por ser minha cidade, né, porque eu sempre gostei daqui, foi aqui que eu cresci, eu fui a primeira estrela da boate Choque Choque, a primeira boate LGBT que era aqui perto, aqui na Farquhar, perto de quem desce aqui pro Rio. E foi muito bom, né, essa experiência. E depois, na Itália, eu me tornei militante, porque aí que eu consegui, eu caí, porque quando eu fui para a Itália, logo nas primeiras vezes, eu não tinha trabalho. Então eu tive que ir para a rua, eu tive que ser profissional do sexo. E não era o trabalho, não menosprezando as meninas que trabalham na rua, mas não era o meu trabalho, né? Eu me sentia muito mal. E aí eu conheci o diretor de cinema, que tinha uma pequena cinematografia de produções, e me levou para trabalhar com ele, né? Que é o Cristiano Bortoni, que fez alguns filmes, ele não mora na Itália. E aí eu fui intercalando meu destino, fui conhecendo pessoas boas, trabalhei, fiz fiction italiana, fiz bons trabalhos, fiz uma peça, O Odore della Vida, que eu comecei, né, a falar italiano muito bem, fiz um curso, e aí fui crescendo, né? Foi muito sacrificado, mas graças a Deus estou aqui ainda em luta. Né? Sempre. 55 anos, bem vivido, né? Maravilhosa. E quando eu caí no Rio, por exemplo, que Deus a tem, a Rogéria para mim foi uma grande referência. Eu não consegui trabalhar com ela, mas em todo espetáculo eu ia, tive o prazer de conhecê-la, né? E assim foi uma grande referência para mim. Elas foram uma grande referência para mim, que já vim da ditadura, né? As meninas que já faziam o show. E essa é um pouco da minha vida. E é por isso que é tão importante a gente ter esse palco, a gente ter essas vozes sendo reverberadas por conta dessas referências que inspiram mulheres como você a continuar caminhando, a continuar conquistando esses espaços. E a Thaisa, que é uma mulher empresária, que enfrenta esses desafios também, buscou essa inspiração para poder se encontrar e se reconhecer identitariamente falando, né, Thaisa? Você teve todo esse trajeto de buscar essa representatividade, principalmente na sua profissão, porque a sua profissão inicial é comunicadora, você é jornalista, e até chegar a empresária foi um trajeto na busca desse reconhecimento, né? Foi. Na verdade, nossa, eu agora escutando vocês, são realmente mulheres inspiradoras. E eu acho incrível que as mulheres inspiradoras estão ao nosso lado. São todas as pessoas que fazem o nosso ambiente, né? O fluxo, a roda girar, estão do nosso lado. E a gente tem que prestar mais atenção em quem está do nosso lado. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. E vocês são realmente inspiradoras. Eu sou jornalista também. 10 anos aí entre reportagem, apresentação de jornal aqui no estado mesmo. E aí eu peguei aquele boom do alisamento, né? Então, se você não tinha o cabelo super chapadinho, você não estava no padrão, literalmente. Então, mas antes disso, eu alisei meu cabelo porque no meu aniversário de 15 anos, que eu não queria fazer festa, mas minha mãe queria. E aí eu falei, tá bom, mãe, vamos fazer a festa, né? E aí fomos até um cabeleireiro, ver um penteado para o evento. E aí a frase que o cabeleireiro me falou naquele dia me marcou até hoje e, incrivelmente, ele impulsionou tudo que eu consegui conquistar até hoje. Ele falou para minha mãe assim, mãe, pegando no meu cabelo, né? Com o cabelo ruim que sua filha tem, eu realmente não consigo fazer nenhum penteado. A gente vai ter que fazer um realinhamento, alguma coisa, porque assim, não tem como fazer um penteado mesmo. E foi aí que eu comecei a fazer alisamento naquela época. Passei a alisar por 10 anos, entrei para o jornalismo, e aí que eu tinha que reafirmar que o meu cabelo era alisado, que ele não tinha frizz nenhum. Né? Hoje em dia eu uso do jeito que ele está, se ele tiver com frizz está tudo bem, se não tiver, amém. Mas enfim, e aí eu passei pelo jornalismo, fui fazer uma especialização em São Paulo, e na época eu estava perdendo muito cabelo. Então eu fui a um dermatologista e ele falou assim para mim, foi claro e honesto comigo, transparente. Se você continuar alisando o seu cabelo do jeito que você alisa, você não vai ter cabelo para contar a história com 50 anos de idade. Então, você precisa parar de alisar. Então, foi aí que eu parei de alisar e comecei minha transição capilar, que é do alisamento para o natural. Procurei vários profissionais na época e ninguém conseguia entender o que eu queria. Fui para São Paulo, fui buscar em São Paulo, na época, isso eu estou falando há uns 10 anos atrás, também ninguém conseguia me ajudar, muito pelo contrário, só queria alisar novamente, né, porque ficava aquelas duas texturas diferentes. E aí eu comecei a estudar por conta.
comecei a ler livros de composição de produto, li muito o site da Anvisa para saber o que era liberado e o que não era, enfim. E aí comecei a fazer a minha transição, e da minha transformação eu consegui começar a fazer as transformações nas pessoas. Eu pedia licença, literalmente, e falava, você deixa eu fazer um tratamento no seu cabelo? Você tem interesse? Posso te ajudar? E, inclusive, foi a professora Neuza Tesari, que foi a primeira pessoa a qual me permitiu, né, mexer no cabelo dela, e foi um encanto, assim. Eu fiz no tanque da casa dela, atrás da casa dela, fui lá, fiz o tratamento, e ela se redescobriu naquele dia. Foi muito lindo, foi muito emocionante, e desde então a gente começou uma linda amizade a partir daí. A partir dessa transformação que eu fiz no cabelo da dona Neuza Tesari, aí eu comecei a fazer transformações em outras pessoas, e essas pessoas foram se comunicando com outras e dizendo que eu fazia essas transformações. E eu passei quase um ano lavando o cabelo no tanque mesmo. Eu ia para a casa das pessoas com a minha malinha de produtos, com os meus produtos, a gente conversava, eu fazia todo o procedimento no tanque da pessoa, já fiz no chão batido, então a água caía, a pessoa de cabeça para baixo, e a terra vinha, batia e subia, aquela confusão, fiz muito isso, até que eu fui para o fundo da minha casa. Com o dinheiro que eu fazia esses tratamentos, eu comprei um lavatório dos mais simples, comecei a atender no fundo da minha casa, e foi quando realmente não deu certo, porque a minha mãe falava, eu não tenho condições de pendurar uma calcinha nessa casa, não tenho condições de receber as pessoas, olha só como é que está isso aqui. Realmente, era muito complicado. E aí eu falei, bom, é hora de... Isso tudo eu fazia no intervalo, quando eu não estava dormindo e não estava trabalhando no jornalismo, né? E aí eu decidi que era hora de abrir um espaço. Na minha cabeça era um hobby. Eu falei, estou aqui para ajudar as pessoas, porque eu achava muito encantador como que as pessoas se redescobriam. Eu olhava o cabelo das pessoas e falava, mas o seu cabelo ele não é estranho, ele só está precisando de um carinho. E a pessoa duvidava muito de mim, né? E aí eu aluguei esse espaço, e com 2 meses funcionando, eu já tinha uma lista de espera de 6 meses, eu tive que contratar pessoas, e hoje eu estou aí. A gente está com filial em São Paulo, e aqui em Porto Velho temos equipe também. Professora, a gente ouviu aqui histórias diversas, mostrando essa pluralidade que a gente tanto insiste em repetir aqui, que a ideia é que fique aí mesmo, na cabeça, a pluralidade dessas mulheres amazônicas. E a mulher amazônica tem um papel fundamental na formação histórico-cultural de Rondônia, mas normalmente na história contada ela fica como coadjuvante. Quem eram essas mulheres de ontem, professora? Eram mulheres muito fortes, né? Sobretudo aqui nesse cenário amazônico, Rondônia e as cidades aqui do entorno. Por que eram mulheres muito fortes? Porque eram mulheres que saíram de uma cultura totalmente diferenciada, né? Uma cultura matriarcal, né? Onde as mulheres quase que vão dizendo como é que a família vai circular, né? Para mim, foi uma surpresa tão grata encontrar mulheres como a professora Eunice Johnson, como a irmã dela, que eu conheci, tive o privilégio, a professora Eunice Berenice, também tem a Schocknes, né, maravilhosa, a professora Úrsula Maloney, que, na década de 1980, era uma potência, né, do ponto de vista esportivo. E uma das coisas que assim, a professora Eunice me disse, e que agora, ouvindo as colegas falando, as amigas falando aqui, me lembrou muito a minha avó, Emily. Eu venho de uma família matriarcal, sabe? A minha avó é a minha grande inspiração. Eu tinha 10 anos de idade quando a minha avó disse, você vai ser... acho que ela nem sabia o que era ser uma doutora. Ela achava que era, sei lá, médica, advogada, não sei. Mas você vai ser uma doutora e vai tocar a vida das pessoas. Eu nunca me esqueço disso. E a minha avó, eu sou bisneta de escrava forra. Aquela escrava que é livre pelo nascimento, mas continua escrava porque a mãe dela é escrava. E a minha tataravó, dizem as boas línguas, que era marrenta, que nem eu, assim, né? Não sei, dizem, né? Mas eu acho que isso é completa. Porque eu sou, né? Enfim. E ela não tinha nem dente na boca, porque os castigos que ela recebeu eram muito duros. E a minha avó,
com 9 anos de idade, ela já trabalhava de empregada doméstica para ajudar a mãe dela para poder comer. Ela trocava os trabalhos dela, né, pela comida. E ela casou aos 14 para nunca mais ter que cuidar de uma casa que não fosse dela. E eu repeti isso para a professora Eunice Johnson. A professora Eunice Johnson falou: é este o lema que você vai usar aqui em Rondônia. Quando eu cheguei, porque eu levei um susto, né? O choque cultural é muito diferente, que é assim, ó, Emily. Ninguém vai comer em pé na cozinha, porque a mulher preta comia muito em pé na cozinha, porque vai comer, enquanto vai, né, comendo, vai arrumando ali, vai colocando a mesa do jantar, etc. e tal. Ninguém vai voltar para o armário. Você não pode permitir que ninguém volte para armário nenhum. E ninguém vai ser discreto para poder demonstrar emoções. E foi assim que eu vim para cá, né? Eu já era doutora, né? E aí eu cheguei e as pessoas tem uma coisa que é muito dura em Rondônia, né? E sobretudo em Porto Velho. Porto Velho é o lugar onde todas as culturas se encontram. Então não é mais a minha cultura nem a sua cultura. É uma outra que nós vamos construir a partir do encontro dessas duas. Só que as pessoas, sobretudo os homens, com todo o respeito aos homens presentes, eles querem que você esteja dentro de caixinhas. Então existe um padrão de mulher para você ser mulher aqui em Rondônia, que é submissa, como é que é mais? Magra, de cabelo comprido, escorrido, né? Aquela coisa assim. Então, imagine eu chegando em algum espaço. E eu só ficava me lembrando dessas referências, que, no meu caso, são muito diferentes das suas, que a professora Eunice Johnson, a professora Berenice... A professora Eunice Johnson disse para mim, uma vez que, no meu departamento, a universidade, a academia não é um lugar acolhedor. Não é, sabe? A academia é um lugar perverso, sobretudo para corpos desobedientes. Gordos, desobedientes da norma de gênero, rebeldes. Eu não tenho nenhuma saudade. Eu não tenho nenhuma saudade. Ninguém tem saudade. Eu me obrigo a fazer algumas coisas, né? Tanto que, assim, eu não tenho uma vida social com os meus colegas de academia, sabe? É muito interessante isso. Mas o que eu ia dizer, na verdade, é que a professora Eunice Johnson disse o seguinte para mim, e cada vez que eu me entristeço com alguma coisa que acontece, eu lembro disso. Nenhum lugar que queira te modificar para que você esteja nele merece a sua presença. E eu tenho levado isso para a minha vida e para a vida das pessoas que eu amo, sabe? Então, assim, nenhum lugar que exija que uma mulher precise ter cabelo assim, que ela haja assado, que ela não dança, que ela não ria, que ela não tome Coca-Cola. Uma vez num jantar aqui, um jantar só de gente granfina, num restaurante chiquérrimo, o marido da mulher grosseiramente disse para ela que se ela ficasse gorda, ele ia deixá-la. Gorda e velha. Gorda e velha. Um homem que me dissesse isso, ele ia comer as latinhas de Coca-Cola. Não ia ser tomar Coca-Cola só. Então, assim, esse tipo de coisa não é aceitável. A cultura que nós temos que fazer é uma cultura do respeito. Não é da tolerância. Ninguém tem que me tolerar. Não, mas não precisa gostar de mim, não precisa gostar da Thaisa, não precisa gostar da Renata e nem da Tânia. Mas tem que respeitar o caminho e o percurso que nós estamos fazendo. É assim que funciona. Perfeito, professora. A professora estava falando aqui a respeito de como você é vista, né, pela sociedade machista, e a gente traz agora a Andressa Silva, que é performer, que é bailarina, escritora, produtora cultural e arte educadora. Ela que é mulher amazônica natural de Porto Velho e atua na cena teatral nacional há 10 anos. Como artista independente, através da sua obra Vácuo, recebeu o prêmio de melhor performance de Rondônia no Festival Nacional Elas por Elas, em 2019. E essa performance fala muito do que a gente ouviu nesse bate-papo agora. Então, vamos lá assistir um pedacinho desse trabalho da Andressa.
Pega a visão! Eita, Chicão! Não, olha ali que está bem, Crujão, aí, Crujão! Aí, Chicão! Eita, que nós saímos ali!
Oi, gente, eu sou a Andressa Silva e eu vou falar um pouquinho para vocês o que me motivou a criar a Performance Vácuo. Ela foi criada em 2019 através de um processo criativo e provocativo com a direção do Luiz Lerro. E o que me motivou a trazer essa performance para a cena foi a minha própria experiência como mulher. E falando desse lugar específico, né, que é ser uma mulher porto-velhense, uma mulher da cidade, uma mulher amazônida. E ao longo da minha vida, naturalmente, eu fui crescendo, amadurecendo. Os assédios sexuais, eles eram muito frequentes, né, conforme eu ia crescendo. Eu acho que eu comecei a perceber assim mais forte, né, aos 13 anos. E aí isso obviamente fica na memória da pessoa, né, vai marcando a vida. E nesse período eu já tinha uma maturidade, né, um entendimento sobre ser mulher, já estava numa trajetória de mulher independente, morando sozinha, bancando minhas próprias contas, trabalhando, enfim. E aí eu senti que eu tinha capacidade assim para trazer um assunto tão delicado, embora ele seja sempre desafiador, porque ele é algo que me deixa nua de alguma maneira em cena, porque também faz parte da minha memória enquanto ser humano, enquanto mulher. E o que me motivou foi justamente isso, essa experiência como mulher porto-velhense de ser constantemente assediada na rua. Eu já viajei boa parte do Brasil, graças a Deus. E aí eu percebi algumas experiências assim. Eu sinto que aqui a gente é muito assediado. Em específico em Porto Velho, Rondônia, não sei, mas Porto Velho, assim, a minha experiência aqui é impressionante, diferente de outros lugares que eu passei, diferente de outros lugares que eu morei. E isso me provoca a manter o trabalho vivo, a ressignificar essa performance. E desde então eu estou sendo provocada por ela constantemente, porque não para, né? Eu acho que enquanto eu estou viva, enquanto o mundo está aí evoluindo, a gente vai renovando esse assunto que a performance traz, que é essa objetificação do corpo da mulher, que é essa limitação sobre o poder do próprio corpo. Eu sinto que nós mulheres, a gente tem sim poder, né, do nosso corpo, a gente é dona de si, mas socialmente isso é uma historinha, isso não acontece de verdade. E eu acho que trabalhos como esse precisam estar em cena, e não só trabalhos como esse, mas vários outros nesse sentido, porque a gente precisa ser repetitiva, por mais que seja cansativo. A gente tem que dizer, nós temos que estar onde a gente quiser, a gente merece o lugar que a gente ocupa, e a gente merece muito mais, a gente ainda está começando a ocupar, começando mesmo. Então, essas coisas me provocam a manter a performance aí na trajetória. E essa trajetória tem se dado desde 2019, já vai fazer 4 anos, né? E a gente tem passado aí por alguns lugares, de uma maneira bem independente, com uma produção independente que eu mesma faço. A gente passou em Natal, representando o estado de Rondônia, e eu recebi um prêmio de melhor performance aqui em Porto Velho. E também ganhou em 2021 um prêmio da Mariciane pela Lei Aldir Blanc. Até então é por aí, mas festivais assim já foram mais de 15, acho que está nessa sequência aí, essa trajetória de quase 4 anos. E é isso, muito obrigada pela oportunidade de ocupar esse lugar e espero que muitas outras mulheres em todas as suas diversidades possam ocupar não só esse, mas lugares ainda mais grandiosos. E vamos lá, é isso. Um vídeo difícil e que eu tenho certeza que mexeu com cada uma de nós. Esse sufocamento da mulher, professora Rosângela. Essa coisa de ter que caber dentro das caixinhas, né? E aí nós vamos para um fenômeno que aconteceu aqui de mulheridades, né? No final da década de 1970, início, até a metade da década de 1980, que eram as mulheres trans do garimpo, que sofriam esse tipo de sufocamento, né? Obviamente, ali está no sentido figurado, né? E elas sofriam isso no sentido literal. Por quê? Dentro do garimpo, essas mulheres trans, que hoje a gente entende o fenômeno na sua complexidade, eram tratadas e eram reverenciadas como verdadeiras rainhas, né? Elas dominavam os espaços, determinavam como as coisas iam funcionar.
Só que fora do garimpo, isso não acontecia, né? Elas não podiam andar nem na mesma calçada que os seus companheiros andavam, que os seus companheiros na cidade. Quando eu estava pesquisando, tem um caso muito interessante de uma senhora me contou que ela foi comprar, se eu não me engano, uma televisão, né, na cidade vizinha ao garimpo, e aí o companheiro andando na outra calçada, mas de olho naquilo que ela estava fazendo aqui. Porque ele dizia para ela, não olha, não respira, não olha do lado. O sufocamento, né? O controle. Né? E ela parou para olhar a televisão, ela achou maravilhoso a televisão, aquela coisa, televisão colorida, né? Uma pessoa muito humilde. E alguém parou atrás dela, um homem, e uma mulher muito bonita, Renata, né? E ele começou a falar a gracinha. Do outro lado, o companheiro ficou transtornado, mas seguiu, né? Foi andando, mas devagar. E ela também saiu rapidamente e foi andando. Quando ela chegou em casa, ela apanhou muito de ficar toda deformada. E aí ela é uma coisa que é muito interessante quando a gente fala assim, ó, não ficar menor e nem aceitar qualquer tipo de amor. Porque não é qualquer tipo de amor que serve. Né? E ela disse, mas eu era tão amada dentro do garimpo que eu relevei, continuei com ele, terminei os meus dias com ele. Veja, mas fora do garimpo, ela não era nem reconhecida como companheira. Então, essas mulheres, elas se transbordaram em mulheres que hoje lutam para ter a sua identidade reconhecida e, sobretudo, a sua alteridade reconheceda. Né? São mulheres como a Renata, como a Karen, e outras que a gente conhece aqui em Porto Velho, que vão dizer, não é assim não. E que saem do seu lugar, às vezes, para fazer defesa de uma menina trans e de um menino trans. É desse movimento que você faz parte, né? Esse sufoco, né, que a gente sente de transbordar essa feminilidade que é de dentro, né? Então, existe isso. E a gente, como travesti, a gente tem essa coisa própria do... você não é travesti porque você ainda não fez uma plástica, você não fez um peito, você ainda não fez uma plástica no rosto. Não. O que vale é a minha essência feminina. Né? E o que transpassa para as pessoas é isso. Né? É o astral da pessoa. Né? É lógico que você quer se ajeitar um pouquinho. Por exemplo, a Roberta Close, eu tive o prazer de conhecer no Rio, nos anos 80, quando o Erasmo fez a música dela. Era linda, autônoma. Ela chegava na praia de Copacabana, todo o povo virava. Mas, assim, ela ficou muito... magoada com o Brasil, porque não deram o documento, na época não tinha retificação de nome. E ela sofria muita coisa quando passava nos aeroportos, ela decidiu viver com o dentista dela que ela conheceu lá para a Suíça e ficou lá. Você vê que você lá não vem para o Brasil, não faz mais sucesso no Brasil. Ela está para lá, né, e viveu lá a vida dela, depois que fez a sua cirurgia, e vive lá tranquila. E aí, pegando o gancho do que você falou em relação aos diferentes costumes, às diferentes culturas, a Tânia estava contribuindo com a gente sobre essa relação na Venezuela, né, Tânia? Sim. Na Venezuela temos uma cultura um pouco mais livre, porque talvez nossos ancestros não passaram por situações como essa. Por isso estou agradecendo à professora e estou entendendo agora, porque há muitas mulheres aqui em Brasil que são muito sumissas. Visten para agradar a los demás, mas não para agradarse elas. E como decía Renata, a essência que temos da mulher não tem nacionalidade. A essência de ser mulher é a essência que Deus nos dio, a coisa mais maravilhosa que temos. A vida começa através de uma mulher. Então, não devemos permitir que essa essência que nos dio Deus, a natureza, não devemos permitir que nadie la apague. Não há fronteiras para ter essa essência, não há fronteiras para ter a autoestima muito alta, porque é a través da autoestima, a través de querernos, que podemos salir adelante. Se lo dice una migrante que está aquí. Si para una brasilera negra es fuerte, imaginen para una migrante que es migrante, negra y es mujer.
eu aproveito a oportunidade de agradecer, porque eu vou abrindo caminhos e sou uma muestra dessa mulher venezolana. A outra cara, porque há muitas mulheres venezolanas pedindo dinheiro nas ruas e muitas pessoas creem que essa é a essência da mulher venezolana. A essência da mulher venezolana está aqui, defendendo a alguém de maneira personal e falando por las voces que não podem falar. E aí a Tânia fala de abrir caminhos, a gente tem a Thaís aqui que abriu caminhos quando veio com um salão especializado em cachos, porque hoje a gente vê muitas outras meninas também buscando seus espaços. A gente teve no episódio anterior mesmo aqui a presença da Luanda, que tem um trabalho nesse sentido, e essas meninas vieram após seu trabalho, e elas continuam te admirando e continuam falando dessa referência. Eu tive uma conversa de bastidores com a Luanda, e ela falou dessa referência, porque a Thaísa, então, você veio abrindo esses caminhos, trazendo essas referências que a Tânia está falando ainda há pouco, mas como uma mulher de negócios, também enfrentou algumas dificuldades por ser uma mulher nesse ambiente que, infelizmente, ainda tem, em muitos momentos, esse olhar machista, né, Thaís? Estou afirmando, foi uma conversa que a gente teve aqui de bastidores, verdade. você já compartilhou isso com a gente. Ainda falando sobre sufocamento, quando vocês relatam aí as suas vivências e histórias, eu lido diariamente com pessoas sufocadas, literalmente. A gente saiu aí de um padrão do cabelo alisado para um cabelo natural, mas ainda as mulheres que assumiram os seus crespos, os seus ondulados, os seus encaracolados, estão inseridas num padrão, né? Então, a gente, eu não digo todas, mas muitas dessas mulheres que saíram de um padrão alisado estão entrando ou entraram num padrão do cacho perfeito, de um crespo que tem que definir, entendeu? Então, eu tento sempre conversar, sempre alertar que a gente não pode cair nesse caminho, a gente não pode. E aí, quando você fala de sufocar e de ser uma mulher empreendedora, muitas pessoas me olham e falam assim, mas você é dona de negócio? Olha só como é que você se veste, entendeu? Porque parece que para ser uma mulher forte, você tem que estar de terninho preto, né, professora? Para você ser uma mulher de negócios, você tem que estar o tempo todo na pose de mulher de negócios, entendeu? Eu não posso ser colorida, eu não posso gostar de todas as cores, eu não posso usar meu cabelo frisado, eu não posso gostar de tomar uma cerveja, tomar meu vinho, eu tenho que estar sempre na pose de mulher empreendedora forte. Que para essas pessoas, ser forte é estar num padrão X, né? Essa semana passada mesmo, chegou uma médica na minha cadeira e ela sentou e falou exatamente o seguinte, você tem como me ajudar a me deixar com uma pessoa mais séria? Aí eu, como seria? Descreve para mim o que é ser uma pessoa mais séria. E ela com um ondulado, aqueles ondulados frisadão bonito, né? E eu falei, me explica. Ela, então, porque no meu ambiente de trabalho as pessoas não me levam a sério por causa do meu cabelo. Então, ou uma crespa que tem um volume de natureza, e que a beleza do crespo é justamente o volume, né? É o que traz aquele poder, aquela beleza toda. E muitas mulheres sentam na minha cadeira e pedem para reduzir um volume. Não por elas. Quando eu pergunto e vou a fundo, não por elas. Mas porque lá no trabalho, o cabelo dá uma aparência de sexy, dá uma aparência de desleixada. Então, ela quer um cabelo com um mínimo de volume para não chamar atenção, porque o cabelo dela chama atenção. E até eu comentei com o diretor, inclusive, que dá as histórias que eu já escutei e que já me fizeram chorar demais, já me fizeram ficar sem dormir pela minha inquietação, pela minha revolta na sociedade que a gente vive e que tenta colocar a mulher numa caixinha, num padrão que não existe. Eu posso ser empreendedora de sucesso sendo colorida, entendeu? Tendo meu cabelo crespo, ondulado, com frizz ou sem frizz.
E você fala dessa Entendeu? transformação, Thaís, é que vai além do que a gente vê, além da aparência, além de sair do alisado para o cacheado. Essa transformação de vida, a gente teve um depoimento de bastidores aqui da Valéria, que é a nossa produtora do festival, e ela falou que sentar na sua cadeira transformou a vida dela, e quando ela falou isso, não se referia à aparência de sair do liso para assumir o enrolado. Foi de reconhecimento, de identidade, de eu sou isso porque eu quero ser. Porque se você quiser ter o cabelo alisado, porque se você quiser ter o cabelo... É uma opção sua. Opção. Mas se você quer ter o seu cabelo enrolado, você se aceita assim, e aí os outros que lutem, como diria. Essa coisa de aparência, né? Porque a mulher não pode cortar o cabelo curto, fazer Curto. um fix no cabelo, porque já é lésbica. As pessoas têm essa mania de pensar, gente. que, né, Exatamente. E essas a mulher histórias... não pode ter um cabelo curtinho, não pode fazer uma Laís Minelli, não pode, né? Exatamente. Que aí já é, o homem que vê a mulher de cabelo curto, já pensa, a mulher que corta o cabelo curto é lésbica. E a mesma coisa acontece que travesti tem que ter o cabelo longo, igual os voaçantes, não sei o que. Não, eu vi muito bem com o meu cabelo curtinho, sempre fiz show e sempre, né? Não tinha esse problema. Exato. Mas eu sou aquilo que eu transpasso, aquela minha personalidade que eu sou. É a liberdade. É a liberdade, é isso. Estar em lugares que te permitam isso. Você falou, chegou aqui e falou, quero ficar descalça. Fica descalça, Mas mulher. eu sou filha, a minha mãe era da praia de Belém do Pará, minha mãe fazia tucupi, fazia essas coisas, beiju, tapioca, então assim, eu tenho esse lado primitivo, né, de que quando eu era criança, eu corria na praia, fazia essas coisas todas. Então, E tá tudo bem. Eu sinto a energia. A hora que você falou, em nenhum momento você foi questionada aqui. E muito pelo contrário, as outras falaram, a gente vai tirar também. Eu Ah, então perguntei. tá ótimo. A gente vai professora tirar queria tirar, também. eu estava aguentando. Depois Quer como eu tirar quero pra- agradar o diretor, então eu vou essa O diretor é livre também, nosso diretor tá aqui. Não é para nós cabermos nesses espaços. Então é isso. Ali a professora falou, vou tirar, todo mundo falou, ok. Daqui a pouco ela falou, não, mas eu vou colocar. E é isso, é se atender. É o Ao que eu falei que da me- Valéria. Eu quero. me supre. Quero ficar descalça? Vou ficar descalça. Ai, hoje não. Hoje eu acordei, eu quero pôr muita cor, eu quero pôr muito acessório. Então tá ótimo. Hoje eu quero ir zerada, não quero passar um batom, quero enfiar uma caneta no meu cabelo, vou pôr um tênis e é isso. Me deixa, me respeita, deixa eu sentir isso. Meninas, olha, eu tô sem palavras. É isso, eu estou engasgada aqui, com tanta coisa que a gente tem para conversar sobre esse assunto, com tantos caminhos que a gente pode seguir para dar continuidade a essas discussões, mostrando essas mulheridades. Que feliz de ver esse nosso palco tão diverso, tão plural, mostrando e respeitando essas mulheres amazônicas que têm as suas diferenças e que se complementam e que se completam. Que honra ver mulheres tão generosas que viram umas para as outras e falam... A Tânia dizendo para a professora, obrigada, eu aprendi sobre isso. maravilhosa. A Thaísa falando para a Renata, é isso, Renata. Sabe, a gente fortalecendo esse movimento. Porque é mais que isso, falar, não, eu sou mulher, isso a gente tá junto, tá? Mas aí vira bem ali e fala, não concordo com o que ela disse. Não, a gente está aprendendo. A gente tem que respeitar, como disse a professora, e para isso é importante se permitir acessar as informações, porque quando a gente tem conhecimento, a gente passa a ter um outro olhar, como a Tânia falou, e eu quero agradecê-las por compartilhar essas vivências, por me permitir, no meu lugar de privilégio, entender um pouco mais sobre as vivências de cada uma e construir novas narrativas e olhar com olhos de ver, como bem já me disse a Valéria, como disse um outro amigo nosso particular que acompanhou aqui o nosso trabalho, a gente tem que olhar com esses olhos de ver, né, Valéria, minha produtora executiva, que faz muito isso, não só aqui no nosso festival, mas na vida. Olhar com esses olhos de ver quer dizer olhar respeitando, quer dizer olhar acolhendo, e é isso que o nosso festival delas quer fazer, porque a gente hoje está trazendo o último episódio desta temporada, porque podem aguentar e esperar que em breve teremos continuidade a esse projeto tão importante. Eu tenho essa consciência, sabe, professora, porque depois dessas discussões todas aqui... Não dá para parar, né? Ah, quando você amplia, você não volta para a caixinha não, minha filha. Ninguém vai voltar para a caixinha aqui não, eu digo é logo. Falta só uma reuniãozinha com a cachaçinha, Emily. Por favor. E o vinho. E um Uma vinhozinho, cachaçinha, um vinhozinho, uma cervejinha, cada um leva um suquinho que preferir. também, tudo. Tá tudo certo. Eu quero agradecer muito pelo convite, Emily, e agradecer também de não estar aqui como um beijo tofu dentro das mulheres, de ser
sendo comparado um pouquinho com vocês, porque vocês já são mulheres, vocês já são vencidas e vitoriosas. Eu venci e quebrei esse paradigma. Só destaque com vocês, para mim, é uma honra, me emociona muito, né? E é isso. Obrigada, Renata, Tânia, professora Rosângela, Thaisa. E agora vamos receber mais uma grande mulher aqui no nosso palco. Ela volta para trazer esse repertório lindo, escolhido a dedo, para representar todas essas mulheridades aqui no palco do Festival Delas. Laís Fernandes, por favor, assuma seu posto, nos encantando com sua voz. Pagu, você conhece? Mexe, remexe na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asa à minha cobra. Minha força não é bruta, não sou freira, nem sou puta, porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Ratatá, 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 para para. Oh, coisa boa! Chegamos ao fim do 5º e último episódio do nosso Festival Delas. Esse projeto é algo grandioso para mim. Nasceu como uma iniciativa no Instagram, trazendo mulheres para a cena para discutirmos as nossas vivências, as nossas diferenças e experiências durante a pandemia, e tornou-se realidade por conta do esforço de muita gente que está aqui envolvida nesses bastidores, que acreditou na minha ideia e não mediu esforços para transformar em realidade. Eu ouso dizer que seja talvez a minha maior realização enquanto artista e comunicadora. Eu queria que a minha amada avó, Dona Náurea, estivesse aqui com a gente para comemorar comigo, ao lado da minha mãe, que é a mulher da minha vida, da minha família, dos meus amigos, que sempre acreditaram nas minhas ideias, que sempre me impulsionam, que sempre abraçam essas loucuras que a gente ousa inventar, mas que fazem sentido, que tem um porquê. Eu agradeço a cada um de vocês que não soltou a minha mão, equipe. Vocês são muito mais que grandes profissionais, vocês são meus amigos, vocês são meus aliados nessa caminhada importantíssima. Nesse trajeto nós demos voz a mulheres gigantes, a mulheres que nos ensinaram, que nos inspiraram e nos mostraram que sim, nós podemos estar onde nós quisermos. E isso não é frase pronta, isso não é frase comercial, isso é frase necessária, que precisa ser repetida para que a gente possa digerir e entender que esse é o nosso lugar. Que lugar? Onde você quer estar? É lá que você vai estar, porque você pode. Eu sei que esse projeto é uma semente de esperança e eu desejo do fundo da minha alma que ele germine e que o vento sopre para muito longe, para que ele possa chegar às nossas mulheres. E eu vou até olhar aqui para não esquecer delas. É a mulher cabocla, é a mulher preta, é a ribeirinha, é a urbana, é a beiradeira, é a mestiça, é a indígena, e que esse vento leve
dando forças para lutar e para termos esperanças de tempos melhores. Esperança de tempos melhores. A gente tem que se fortalecer e a gente está junto, viu? Não tem ninguém sozinho, não. A gente está junto nessa. Contem comigo. Obrigada, 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 obrigada por essa troca. Minha família, meus amigos e vocês. Laís, obrigada por acreditar, por vir aqui, interpretar essas músicas lindamente, por trazer teus companheiros para agregar com a gente, porque é isso. Aqui no Festival Delas, a gente não quer disputar. Não é uma disputa entre homens e mulheres, é uma conquista de espaço. Inclusive, quero aqui agradecer o meu parceiro de vida, Igor Pessoa, que é meu noivo, que acredita, que por muitas noites foi ali do meu lado e falou, vai dar certo, tô com você, vai lá e arrasa, representa essas mulheres. Tô aqui, meu amor, e tô muito feliz que tenho você comigo. Laís, obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz pelo seu projeto. Está lindo demais. Parabéns a toda a equipe. E Festival Delas, sucesso. Essa é a primeira de muitas temporadas, viu? Aguardem. Viva a arte, viva a cultura, viva a mulher amazônica e viva o nosso Festival Delas. Vamos cantar, Laís? Vamos. Mulher amazônida, cabocla do norte, é chama que não apaga, de cabeça e corpo forte. Que a cabocla tem sabor, tem tempero curador, tem jeito, tem dança, tem chamego, na labuta diária bota amor. O que é que a cabocla tem? Tem luta e tem identidade, seringueira, ribeirinha, indígena, negra, cabocla é mulher de verdade. O que é que a cabocla tem? Tem sabor, tem tempero curador, tem jeito, tem dança, tem chamego, na labuta diária bota amor. O que é que a cabocla tem? Tem luta e tem identidade, seringueira, ribeirinha, indígena, negra, cabocla é mulher de verdade. Se tu não sabe, escuta, ela vai ensinar como dança o boi bumbá, como mexe o tucupi, como pesca e trata o peixe, cuida dos filhos, do trabalho e da casa, tudo sozinha é compensação.